você vai entender também que existem o quê? Existem 4 tipos de pessoas introvertidas e 4 tipos de pessoas extrovertidas. E é isso que eu vou mostrar aqui para você aqui. Hoje o meu foco vai ser pessoas introvertidas. 4 tipos de introvertidos. Porque senão a gente coloca tudo dentro do balaio só, tudo dentro de uma sacola, e acha que é tudo a mesma coisa. E na verdade não é mesmo. Existem outros elementos que precisam estar atrelados. Que elementos são esses? Primeiro, você entender o que é ser introvertido. Ser uma pessoa introvertida, o Jung ele diz que existem dois estilos de atitudes. Atitude introvertida e atitude extrovertida. Timidez, ele sofre quando ele precisa se expor ou se socializar. Ele não gosta. A natureza dele, ele luta contra os sentimentos, contra os traumas, os medos e tudo mais. Já o introvertido, ele prefere não se socializar, ele prefere ficar mais na dele, ele prefere um ambiente mais íntimo e controlado. Mas se ele precisar, em determinada situação, ele vai numa boa. Ele vai numa boa. Então, ser uma pessoa introvertida não é nenhum problema. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Com base em tudo aquilo que eu falei sobre essas novas competências que surgem no mercado de trabalho, pessoas introvertidas, elas vão se dar muito bem. Mas tudo que você se dá bem com aquilo que é consciente. O deixa a vida me levar, a síndrome do Zeca Pagodinho, se você entra nessa da síndrome do Zeca Pagodinho, a coisa não flui legal. Então, você precisa ter consciência do que você está desenvolvendo para que você possa chegar no resultado que você deseja. Agora, Lucas, Lucas, eu amo ser introvertido. Gosto demais da minha personalidade. Gosto demais da minha personalidade. Eu sei das coisas boas que ela traz, eu sei das coisas não legais que ela traz. As coisas boas, eu coloco gasolina para incendiar ainda mais, e as coisas que não são legais, eu busco conscientemente ressignificar, estruturar, desenvolver, corrigir uma série de coisas. O que eu vou mostrar para você aqui agora? Os 4 tipos de pessoas introvertidas. Então, assim, ser introvertido não é um problema. Um cara chamado Jonathan Schick, um doutor chamado Jonathan Schick, quando percebeu que os introvertidos estavam sendo colocados tudo no mesmo balaio, tudo no mesmo saco. E o mercado de trabalho privilegia muito mais os extrovertidos do que os introvertidos. Se você vai no mercado corporativo heavy metal, mercado corporativo selvagem mesmo, é o mercado que vai ter a percepção de que as pessoas são mais valorizadas, os maiores cargos ali, o processo seletivo e tudo vai privilegiar características de personalidade extrovertidas. Isso é um fato, isso é uma realidade. Agora, como bom introvertido que sou, o que eu preciso entender na minha carreira? Como que eu pego aquelas características dos extrovertidos que fazem esses caras subirem na carreira, mas eu pego as qualidades extremamente mega positivas dos introvertidos? Por isso, eu preciso fazer um gerenciamento de carreira e um planejamento de competências que estão sendo desenvolvidas. Tá claro? Estou falando uma besteira aqui hoje? Entendendo que ser introvertido não é um problema, a introversão não tem problema. Agora, o que tem problema é aquilo que eu preciso corrigir dentro do meu dia a dia, dentro daquilo que me impede de chegar aonde eu desejo na minha carreira. Porque, assim, a introversão, ela já te atrapalhou em algum momento? Ou a timidez? Você já perdeu oportunidades na sua vida e na sua carreira por conta da timidez? Em algum momento, já deu ruim para você? Você sente que, às vezes, você perde essas oportunidades porque você não consegue tracionar? Você já foi julgado por ser considerado uma pessoa antissocial? Você já foi julgada porque as pessoas falaram assim, meu Deus do céu, que pessoa é essa? Que pessoa metida que você é? Ui, você é muito metida. Ui, você não se mistura com os outros. Nossa, você é muito esquisito demais. Segundo o Dr. Jonathan Schick, isso para mim faz muito sentido. Existem 4 estilos de pessoas introvertidas, sabe? E eu sei exatamente onde eu me encaixo. Primeiro tipo, anota aí. É o introvertido social. O que é o introvertido social?
Lembrando que pessoas introvertidas são aquelas pessoas que têm um olhar muito mais para dentro de si mesmo do que para fora. Os introvertidos são pessoas que gostam e geram mais energia, são pessoas mais focadas, muito mais concentradas, muito mais na delas, muito mais presas ao seu mundo interior do que ao exterior. São pessoas que preferem estar sozinhas, são pessoas que ao invés de ir para uma balada, elas vão ficar em casa assistindo Netflix. São pessoas que ao invés de ir para uma praia no final de semana, elas vão preferir passar ali um final de semana numa chácara. São pessoas que vão se sentir muito bem passando algum dia, algum momento, algum período do seu dia, da semana sozinhos. São pessoas que gostam do estar sozinhas. Elas não sentem solidão. Elas entendem que a solitude, o estar sozinho faz bem para elas. Isso é tão real que deixa eu abrir algo para vocês aqui, bem pessoal meu. Eu fui almoçar na casa dos pais da Cássia, da minha esposa, e o Matheus ama ir para casa dela. Qual criança não gosta, né? Imagina, vô e vó trata a criança, ainda mais o primeiro neto, que é o Matheus. E o que rolou? Eu tinha muita coisa para produzir no sábado, eu tinha muita coisa para produzir no domingo. Foi um final de semana, assim, bem intenso, em todas as esferas que eu atuo, profissional, ministerial, uma série de coisas que aconteceram. Então, a minha esposa ficou lá dormindo com o Matheus. Então, eu fiquei em casa o sábado aqui, sozinho. Cara, posso te falar uma coisa? Foi muito tranquilo para mim. Muito tranquilo. Minha esposa já sabe disso, já sabe como lidar comigo. Eu produzo muito mais quando eu estou sozinho, eu produzo muito mais no silêncio, eu produzo muito mais quando eu estou extremamente focado. Porque quando eu estou concentrado, quando eu estou focado, a minha produtividade ela vai lá para cima. Eu me sinto bem, assim, eu não me sinto mal. Nossa, estou sozinho em casa, meu Deus, meu filho e minha esposa não estão aqui. Não tem essas pira. De verdade, eu gosto. Em alguns momentos eu gosto de passar por isso, porque a coisa flui diferente. Por quê? Porque eu sei onde eu me encaixo aqui na aula que eu vou dar para vocês aqui hoje, tá ok? Primeiro ponto, então, é o introvertido social. O que é o introvertido social? Não é que ele seja antissocial, que ele não goste de pessoas. Meu Deus, eu não suporto gente. Olha, tem uma frase que é assim, né? Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto dos animais. Já viu essa frase? Ô, frasezinha medíocre, né? Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto dos animais. Sabe? Isso é uma pessoa antissocial, o antipático, o antissocial. Não é que o introvertido raiz seja antissocial, mas é que ele prefere grupos menores. Ele se sente bem no ambiente com ali os amigos que ele mais conhece, com a família que está mais próxima dele. Ele seleciona um grupo menor de amigos e gosta de passar tempo com essas pessoas. Então, um introvertido social, ele se sente mais confortável em ambientes menores, tá? O primeiro tipo de introvertido, o introvertido social. Ele gosta de grupos menores. Lucas, você se enquadra neles? Sim e não. Eu gosto de estar no meio de muitas pessoas também, pessoas que no ambiente que eu me sinto seguro, tá? Qual ambiente desse? Poxa, galera da igreja. Me sinto super bem, em eventos onde eu estou trabalhando, super tranquilo, aquela galera, de boa. Agora, quando eu tenho que fazer alguma coisa assim relacionada, vamos passar férias na praia. Quando eu tenho que ir quando eu tenho que não, né? Quando há a possibilidade de ir em janeiro, eu falo assim, sério? Putz, praia em janeiro, ninguém merece. Aquela muvuca, aquela fila para ir no mercado, aquele negócio que fica brigando por espaço na areia, para as crianças. É muita gente. Lucas, vamos na praia lá em março, depois do carnaval. Aí tu falou minha praia. Aí você me descreveu. Eu gosto de sossego. Gosto de sossego. Lucas, você ganhou aqui, ó, um Réveillon para passar com a sua família, com os acompanhantes seus ali no Copacabana Palace, Réveillon Carioca. São 3 milhões de pessoas na praia, aquela muvuca. Sério? Não tem como eu trocar para ir para uma chácara, não, com os meus amigos, né? E alguns quilos de carne para fazer churrasco. Você entende? Assim, não que eu seja antissocial, eu gosto de estar num monte de gente, mas o fato de eu estar numa multidão
em uma situação que é para eu curtir, então eu prefiro curtir essa situação num ambiente muito mais reservado. E sempre eu fui assim, sempre. Desde lá da adolescência, eu nunca fui não que eu não ia, mas eu nunca fui de balada, nunca gostei desse tipo de coisa. Eu preferia muito mais ficar com os meus amigos do que sair para ferver. Não, eu nunca fui assim. Eu continuo não sendo assim. Eu gosto de ter a minha turminha, eu gosto de parar para jantar com poucas pessoas, almoçar ali, com isso daí, porque isso me faz bem. Eu me sinto, isso me energiza. Isso me faz com que eu me sinta pleno e feliz. Então, eu sou introvertido social? Não, não, mas eu escolho ambientes mais confortáveis. Eu não sou antipático, eu não sou antissocial, eu gosto de gente, eu trabalho com desenvolvimento de pessoas. Então, para mim, está muito claro isso daí. Agora tem o segundo, que é onde eu encaixo de verdade, de verdade, de verdade, de verdade, que é o segundo tipo de introvertido, são os introvertidos reflexivos. O que são os introvertidos reflexivos? Lembra que eu comentei que eu fiquei em casa no final de semana? No final de semana não, eu fiquei no sábado para trabalhar sozinho, porque os introvertidos reflexivos são aqueles que mergulham nas suas ideias, que eles entram dentro da sua cabeça, das suas pira, como dizem em Curitiba, dentro das suas ideias e mergulham e vão e aproveitam de verdade isso, sabe? Como eu gosto de ficar dentro da minha cabeça também. Como eu gosto de ter momentos em que eu possa, de verdade, refletir, pensar, ser criativo. Como eu gosto de ser pensativo, como que eu gosto de refletir sobre aquilo que eu penso, sobre aquilo que eu sinto. Isso me faz abrir novos caminhos, isso me dá novas ideias, isso me faz me sentir pleno. Tá fazendo sentido isso para você? Eu mergulho dentro da minha cabeça. São pessoas que são extremamente pensativas, são pessoas que são imaginativas, são pessoas que são criativas, e aqui mora uma série de coisas legais que pessoas introvertidas trazem dentro do seu traço de personalidade, que são o quê? São competências como criatividade, pensamento, resolução de problemas complexos, tudo mora aqui dentro. Então, para o introvertido, por exemplo, o isolamento social, esse dia eu estava assistindo uma aula no sábado à noite, fazendo uma aula de tráfego pago na internet, e o cara falou assim: eu percebi que eu vivo em quarentena, porque eu gosto de trabalhar dentro de casa. E, sabe, para mim não está sendo um desafio, tá trabalhando, ter montado meu home office aqui na minha casa, eu estou trabalhando super bem, de verdade. Porque aqui eu consigo criar mais, então eu consigo internalizar meus pensamentos, eu não fico perdendo tanta energia com coisas lá fora. Tá fazendo sentido isso para vocês? Sim ou não? Tá claro? É importante que vocês se encaixem, porque a competência ela precisa ser desenvolvida de forma consciente, tá ok? Então aqui, ó, é onde eu gosto de verdade, onde eu sei que eu mais performo bem, tá ok? Onde eu sei que eu me performo bastante. Então eu sou um introvertido reflexivo. Eu mergulho nas minhas ideias. Eu gosto de parar para pensar. Se eu estou sentindo alguma situação, eu resolvo ela comigo, sabe? Eu não fico sofrendo porque eu estou sozinho. Não, 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 nada disso, nada disso. Minha esposa que não me ouça agora, não brincando, eu já falei isso para ela, eu já falei isso para ela. Ela falou uma vez, estava passando algum filme no cinema, não sei o quê. Eu falei, e ela não podia ir. E eu dei a ideia, eu vou então. Eu falei, o quê? Você vai no cinema sem mim? Você tem coragem de ir no cinema sozinho? Eu falei assim, eu tenho. Por quê? Eu não teria problema nenhum de ir no cinema sozinho. De verdade, eu ficaria ali de boa, tranquilinho, sem sofrer. Não é nada contra você, amor, não. Porque esse momento de passar assistir um filme sozinho, eu reflito muito mais, eu penso, eu fico aqui dentro da minha cabeça e tudo bem por isso. Eu sou extremamente reflexivo. Então, as minhas tomadas de decisões, elas passam por esse caminho de reflexão. Existe o terceiro tipo de introvertido, são os introvertidos ansiosos. O que são os introvertidos? Aqui, segundo a teoria do Jonathan Schick, é onde
mora mais próximo à questão dos tímidos, tá ok? Timidez não tem nada a ver com traço de personalidade, não é nada disso, é uma outra coisa. Porém, aonde ela mais se aproxima, por quê? O que eu disse esses dias na minha live sobre como vencer lá a ansiedade antes de você fazer um discurso? A ansiedade nada mais é do que uma antecipação do futuro de forma frustrada. Eu estou antecipando o futuro de uma forma frustrada e por isso eu fico ansioso. Então, os introvertidos que têm uma personalidade que tem a ver com isso daqui, que preferem estar sozinhos, são pessoas que passam muito mais tempo dentro da sua cabeça, refletindo, que gostam de pegar um livro e se delicia com aquele livro, que gosta de ler uma frase e ficar depois refletindo sobre essa frase, que gosta de sentar e olhar o pôr do sol, que gosta de curtir um fim de tarde ali, esse tipo de coisa, que senta na pedra do arpoador e fica olhando, contemplando. São pessoas contemplativas e eu me encaixo muito bem nesse cara aqui, tá? Agora, os introvertidos ansiosos são aquelas pessoas que elas acreditam que elas não possuem habilidades sociais. São pessoas que sofrem daí estando perto de pessoas em ambientes que ela não tem conexão nenhuma. São pessoas que preferem daí, elas gostam de se isolar. Você entende a diferença? Uma coisa é o reflexivo, que gosta de ter momentos sozinhos. Os introvertidos ansiosos são aquelas pessoas que gostam de se isolar. São pessoas que se escondem. Por quê? Porque elas acreditam não possuir habilidades de comunicação. São pessoas que acreditam que elas não se dão bem com gente. Porque todas as vezes que elas tentaram, aconteceu, deu um ruim. Não foi legal, teve algum tipo de problema. Tá ficando claro aqui? Tá? Os introvertidos ansiosos, eles muitas vezes, eles tendem a acreditar que eles possuem muito fracasso na sua vida social. São pessoas que acumulam sentimentos de frustração, de que, puxa, no ambiente de trabalho todo mundo me persegue, ninguém me entende. Lá na igreja eu fico muito mais sozinho. Lá no clube eu fico mais na minha. Eu não consigo interagir com as pessoas. Não adianta. Eu não consigo interagir. Por mais que eu tente, eu não interajo bem com as pessoas. E eles acumulam esses fracassos internos na área social, tá? E não só na área social, na área profissional, o introvertido, porque assim, nós temos um pouquinho dos quatro, tá ok? Nós temos um pouquinho dos quatro. Agora, os introvertidos que têm essa parte de ansiedade grande, bem, que se sobressai, esse traço de introversão ansiosa, é uma pessoa que está muito próximo da depressão também, sabe? Porque ele já é reflexivo. Então, ele vai pegar uma situação, ele vai trazer para dentro dele, ele vai mergulhar nessas ideias do Jânio e vai ficar lá um tempo se sentindo mal com aquela situação, ele fica ruminando. Então, claro, são uma pessoa que rumina, fica ali, ó, sabe? Vaca, fica ruminando aquele sentimento. Então, fica ali dentro, que não vai levar a nada, não vai tomar nenhuma decisão, não vai ajudar em nada na carreira dele. Mas fica ali, se sentindo frustrado, se sentindo um fracasso, se sentindo que ele não é merecedor de algumas coisas. Esse é o introvertido ansioso, tá ok? Esse é o introvertido ansioso. E tem também um outro introvertido. Ficou claro para vocês aqui? Existe o quarto tipo de pessoa introvertida, que são os introvertidos contidos. O que são os introvertidos contidos? Eu me encaixo muito nesse cara aqui também. Os introvertidos contidos são introvertidos que eles possuem um ritmo de vida mais lento. Como assim, Lucas? Quer dizer que a gente é lerdo? Quer dizer que a gente é o quê? Devagar? De certa forma, sim. Por quê? São pessoas que pensam bastante antes de agir. Os introvertidos são muito analíticos por natureza. São pessoas que antes de tomar uma decisão, o que esses caras vão fazer? Os introvertidos contidos, eles vão querer saber de todas as informações. Espera, gente, não é assim também.
O mundo está um caos lá fora, tem coronavírus, tem, não sei se a Bino está aí ainda, tem gente pedindo desconto para tudo quanto é lado, a gente tem que agir, mas calma. Não vamos tomar uma decisão que a gente vai se arrepender depois. Vamos pensar muito bem. Vamos estudar. Calma lá. Antes de sair falando, eu preciso ter a certeza. Antes de sair tomando uma decisão, eu preciso ver os números, preciso ver os dados. Eu preciso analisar os pontos positivos e os pontos negativos. Eu preciso analisar as perdas as perdas e os ganhos antes de tomar uma decisão. Então, pensa. Ele, sei lá, ele é uma pessoa que foi no trabalho, alguém falou uma besteira para ele, o chefe cobrou ele com pressão, ele vai fazer, calma, eu não vou falar nada agora. Ele briga dentro de casa com a esposa, ele não sai jogando as panelas para cima, ele não sai, vai tomar, não, ele fica quieto, porque ele é contido, tá? Ele vai refletir, ele vai fechar a boca dele para não falar besteira, que ele não vai, porque ele sabe que vai se arrepender depois. Então ele se contém para não fazer caquinha ou fazer merda, tá? Falando português bem claro aqui, tá? Fazer merda. Então ele fica na dele, tá ok? Então, o que rola com esse introvertido contido? Ele reflete antes de agir. Todas as tomadas de decisões dele, ele pensa bastante. E aqui eu estou fazendo um traço, um paralelo em que existem 4 tipos de pessoas introvertidas. O introvertido social, o introvertido reflexivo, o introvertido ansioso, o introvertido contido. Geralmente, o introvertido social. O introvertido social, ele tem um prejuízo. Qual que é esse prejuízo dele? O prejuízo dele é que, muitas vezes, ele deixa de se relacionar, deixa de fazer network e acaba não conhecendo pessoas novas. O introvertido reflexivo, ele mergulha nas ideias dele, às vezes ele fica no mundo, ele cria um mundo de fantasia dentro da mente dele. Ele cria um mundo de fantasia e ele não consegue entender que aquilo que ele só pensou, às vezes como é que eu posso explicar isso? É que o introvertido reflexivo, o nosso cérebro, ele entende que aquilo que a gente projeta na nossa mente já aconteceu. Então, às vezes, o introvertido reflexivo, ele passa muito tempo no campo das ideias e pouco tempo no campo da ação. É como se no cérebro desse tivesse tudo resolvido. E às vezes eu tenho essas falhas de comunicação com a minha esposa. Por quê? Porque na minha cabeça eu já falei, na minha cabeça eu já fiz, na cabeça já aconteceu, mas está aqui, ó, na minha cabeça eu não coloquei isso para fora. Estou me abrindo para vocês agora. Tá? Então, esse é o desafio do introvertido reflexivo, que tudo está no campo das ideias, não vai para a prática em algumas coisas. O introvertido ansioso, eu já falei, às vezes ele está muito próximo do tímido, ele perde grande... Ele não celebra as conquistas pessoais dele. Ele fica ali sofrendo, ele não tá legal. Isso é os pontos ruins, tá? Os pontos de correção. Então, ele não celebra as conquistas pessoais. Então, como ele tá ansioso, nunca nada tá bom. Aqui é onde mora os perfeccionistas, tá ok? E temos também os pontos negativos dos introvertidos contidos, que é o quê? Ele perde a oportunidade, porque ele não age. Como ele tem um ritmo mais lento, um ritmo de tomada de decisão mais lenta, surge uma oportunidade para ele, ele perde. Tá? Ele perde isso, surge uma oportunidade de trabalho, surge uma oportunidade de dar um passo a mais na carreira, ele não aproveita isso. O feeling dele é diferente, ele é mais lento, então ele não toma decisão rápida e ele perde grandes oportunidades na carreira. Ok? Então, assim, eu passei os pontos positivos e os pontos de melhoria para cada perfil de pessoa introvertida. Eu gostaria de saber mais sobre uma pessoa que fica mais fechada, antissocial. Lembra que o introvertido social, ele prefere estar com pessoas mais próximas a ele. Então, ele vai ficar o quê? Com a família, vai ficar com os amigos mais próximos, tudo. Então, ele gosta dessa turminha. O antissocial é quando ele evita pessoas. Ele evita não estar perto de pessoas. Então,
Não é que ele prefere, ele evita. Ele evita se envolver com pessoas. E ser antissocial é uma coisa que pode gerar uma imagem negativa sua enquanto carreira, tá? Uma imagem negativa sua enquanto carreira. Eu, Lucas, eu não sou antissocial. E quem me conhece, quando eu preciso me envolver com pessoas, eu vou na boa, tranquilo. Eu me envolvo com gente que eu não conheço. Não sou nem um pouco antissocial, pelo contrário. Tá? Dependendo do ambiente, para dar tchau, eu sou aquela curva de rio, entendeu? Pau de enchente, né, que fala, eu vou me enroscando. Eu dou tchau 3 vezes, me despeço com abraços e beijos 2, 3 vezes. Tchau, tchau, tchau. Para dar tchau, eu tenho um desafio. Agora, o antissocial, ele repele as pessoas perto dele. Tá claro? Então, assim, ser antissocial não é nem um pouco legal. Olha, até rimou. Ser antissocial, né, não é um pouco legal. Agora, gostar de estar próximo somente de algumas pessoas, isso é tudo bem. Isso é o que eu gosto. Você não vai me vendo no fervo. Ah, que vontade de estar lá no fervo. Sabe, tem gente que sofre porque não está agora nesse período de quarentena, não está lá no meio da bagunça, sente falta dessa bagunça, do agito. Eu não sinto nem um pouco falta do agito, pelo contrário. Pelo contrário. Eu tô até preferindo, de verdade, eu tô até preferindo esse ambiente mais tranquilo, mais aconchegante da minha casa, estruturando o home office aqui rapidinho, tal, e tudo mais. Eu até gosto disso. Tá claro nesse sentido para vocês? Gente, foi legal hoje? Os 4 tipos de pessoas introvertidas. Você se encaixou em algum deles? Qual que é o meu papo aqui com vocês? É um ambiente de desenvolvimento de carreira profissional. Eu, Lucas, eu sou introvertido. Existem 4 tipos de pessoas introvertidas. Introvertido social, reflexivo, ansioso e o contido. Esse reflexivo também é chamado de contemplativo. É onde eu me encaixo. Tá? Qual que é o meu desafio? Eu sou extremamente criativo, sou extremamente focada, sou imaginativo. Eu não posso deixar que tudo aconteça somente no campo das minhas ideias. Eu tenho que partir para a ação. Eu sou um pouco contido também, eu penso muito antes de agir. Então, eu tenho que ficar esperto, porque não posso ser lento na tomada de decisão. E lento, no mundo acelerado, fica para trás. Então, o quê? Opa, eu conheço as minhas deficiências. Quando eu conheço as minhas deficiências, eu tenho que agir para que elas não me prejudiquem ou prejudiquem outras pessoas. Enfim, aqui que eu queria compartilhar isso com vocês. Beijo. Deus abençoe a todos vocês.